Eu não tenho dúvida que muita gente aqui que assiste aos vídeos está um pouco frustrado esperando que eu traga aqueles passos, aquelas dicas para produção, principalmente de videoaulas, que é o que a maioria está fazendo agora. E o porquê que a gente não está se propondo a dizer que você deve ligar a câmera desse jeito e colocar daquele jeito e falar assim, e usar o aplicativo tal ou editar com o programa tal. Porque quando você se limita a falar sobre alguns passos, você parte do pressuposto de que todo mundo vai dar o mesmo passo. Então, vou dar um exemplo muito simples. Quase sempre, quando a gente fala desses passos para gravação, você vai encontrar nas listas 3 dos principais. Um deles é procurar um lugar bem iluminado. Então, ótimo, tenho uma janela aqui na minha sala, teria outra lá no meu quarto. Agora, eu já morei numa casa que era um porão e não tinha iluminação. Então, como é que eu faria numa circunstância como essa? Segundo, procure um lugar silencioso, porque muitas vezes você não vai ter um microfone bacana, por exemplo, não vai saber fazer uma edição de áudio que possa eliminar ruídos que vão atrapalhar o seu vídeo. Então, eu já morei em comunidades que era impossível você pensar em silêncio. A gente tem aí, assistir ao vídeo de uma colega que no final, coitada, com quase 10 minutos, os cachorros começam a latir. Lembrei que morei numa casa em Padre Miguel que tinha um canil atrás. E era uma casa também de fundos, eu não tinha janelas. A única janela que eu tinha, que era uma kitnet, dava justamente para um apartamento vizinho. Então, como é que eu faria naquela circunstância? Eu não tinha nem a fonte de iluminação e nem um lugar, por exemplo, silencioso para gravar. Então, quando você entende os conceitos, você começa a visualizar possibilidades. Vocês já perceberam, por exemplo, que eu mudo constantemente aqui a forma como eu estou gravando o vídeo. Eu estou no meu mesmo ambiente, eu estou na sala. Mas eu fico testando configurações diferentes porque quando eu for, por exemplo, fazer uma entrevista, eu gosto muito de trabalhar com documentário, muitas vezes você chega, você não sabe nem o lugar que você vai filmar e você tem que rapidamente bolar ali um cenário com aquilo que você tem e pensar como é que você vai trabalhar a luz, normalmente a luz natural, ou se eu estiver carregando qualquer coisa de iluminação, como é que eu vou usar ali naquele ambiente, como é que eu vou fazer com a questão do áudio. Nós gravamos, por exemplo, professores lá na UERJ, a gente procurava gravar em momentos em que estava tendo aula, saber o período que estava tendo aula, porque a gente pressupunha que não haveria muitas pessoas no corredor fazendo barulho, como, por exemplo, acontece nos intervalos. Então, entender os conceitos, os princípios é muito mais importante e certamente vai garantir que você consiga fazer um material de qualidade, seja com o equipamento que for e na situação que for. Então, nada dos 10 passos, nada das dicas milagrosas para você conseguir um bom vídeo. Não existe milagre. Existe isso que eu estou tentando fazer aqui, tentativa e erro. Então, a gente se vê no próximo.